Boa noite a todos. O pessoal está entrando aqui nessa parte nossa aqui das nossas aulas online. Eu gostaria primeiro de confirmar aí se me ouvem bem, né? Quem está entrando, a gente tem 8 pessoas. Se está tudo bem o meu som para vocês. Quem pode se manifestar aí, se está me escutando. Meire, Helena, Moacir. Boa noite. Tá escutando sim, escutando bem. Tudo bem. Bom, primeiramente, então, eu vou me apresentar a vocês. A Daniela é presidente da associação de vocês aí, me convidou. A gente teve uma conversa aí nesses últimos dias, né? Eu estou vivendo o Natal aí esses últimos dias, porque eu estaria aí na sexta-feira. Inclusive, descobri que não tem hotel na cidade, né? E acabei achando um local em Pirangi. E aí depois vocês podem aí me dar algumas dicas, que parece que é um pouco longe aí do centro de Natal, né? Eu estarei aí num curso de especialização nesse final de semana. Então eu sou farmacêutico, sou professor da Universidade Federal do Paraná aqui em Curitiba, dos cursos de farmácia e dos cursos de biomedicina, dos 2 cursos aqui da área que atuam na área das análises clínicas. Atualmente, então, eu sou o responsável técnico pelo laboratório escola da nossa faculdade, e nos últimos 4 anos eu acabei assumindo um cargo de direção do nosso hospital de clínicas aqui, com relação a toda a parte de diagnóstico do hospital. E então, nessa minha carreira aí, que eu tenho aí dentro das análises clínicas, eu tive um período, talvez eu vejo pelas fotos de vocês, a juventude em vocês, né? Pessoas que provavelmente muitos de vocês estão começando a carreira, e que eu tive, né, no início da minha carreira, um período de trabalho em laboratório clínico de 10 anos, antes de começar a ser professor, né? Então, eu não sei como é o perfil de vocês, se vocês trabalham no laboratório, mas eu acho que essa vivência profissional dentro de um laboratório é importante. E isso agregou muito na minha carreira, porque quem trabalha em laboratório sabe, né, que nós passamos por um momento de estresse muito grande. Eu falo bastante, assim, das críticas que a gente tem com relação aos médicos, né, da questão da falta de entendimento do que é um exame laboratorial. E nesse contexto todo, né, quando eu conversei com a Daniele ali, ela me perguntou que tema a gente poderia conversar. E sem dúvida nenhuma, eu caí aí para a área da hematologia já há muitos anos. Eu fiz o meu mestrado na Unesp em Araraquara, em São Paulo, no diagnóstico das anemias hemolíticas. Trabalhei então com automação na anemia falciforme e na talassemia. E o meu doutorado eu fiz aqui já na Federal do Paraná, aqui já como professor aqui na área também de análises clínicas, com ênfase também no diagnóstico das anemias. Então, para mim, eu antes aqui da palestra, eu tinha me programado para as 6 horas. Acabou de me mandar uma mensagem uma ex-aluna nossa aqui com um caso de uma leucemia linfocítica crônica. Então, hoje nós temos o WhatsApp, né? E o WhatsApp tem sido uma ferramenta bastante usada por nós com relação a esse objetivo aí que eu quero conversar com vocês, tá? Que é a questão aí só deixa eu me achar aqui. Deixa eu ver aqui. Preciso só aí que vocês então me digam. Compartilhou a tela para vocês? Vocês me ouvem? Está compartilhada a tela aí? Alguém pode se pronunciar? Oi? Compartilhou. Tá, então, veja bem, dentro desse contexto que eu estou falando para vocês, então, por que eu conversei ali com a Daniela e achei que o desafio da microscopia no dia a dia do laboratório é importante a gente falar aí de maneira rápida, nesse período aí de 1 hora, né?
Porque realmente a microscopia, eu tenho 26 anos de formado, a gente vê que ela é um diferencial importante para os profissionais, né? Então, quando a gente fala aqui da microscopia, eu sempre encaro, né, como o microscópio sendo um amigo, né, uma pessoa. Eu limpo meu microscópio de maneira carinhosa. Eu tenho um microscópio em casa, né, e preparo minhas aulas. Depois eu vou poder compartilhar alguns filmes que eu tenho de lâmina com vocês. Mas o microscópio, apesar de todos os avanços que existem no laboratório clínico, o microscópio ainda é uma ferramenta importantíssima para nós. E existe sim, né, as pessoas que são boas de microscópio e as pessoas que não têm tanta habilidade com o microscópio, com relação principalmente às alterações morfológicas, como a gente vai comentar aqui, nesse desafio de que é fazer uma microscopia boa, principalmente na área da hematologia, né? Então, quando a gente conversa sobre isso, a gente compara, eu faço essa comparação, e um piloto de avião, quando ele é bom, ele é avaliado pelo número de horas que ele tem de voo, né? Então, 150 mil horas de voo. E eu vejo quando tem um acidente também, né, de que falam do piloto, de um erro humano, se fala, mas o piloto tinha 40 mil horas de voo, 50 mil horas de voo. Então, isso é considerado um parâmetro de qualidade desse piloto. E quando a gente pilota um microscópio, até tá aqui tem um erro aqui, ó, quantas horas são necessárias para a gente ficar bom, para a gente ser um bom piloto do nosso microscópio? Sem dúvida, são muitas horas. Nós precisamos de tempo e de muito estudo para que nós possamos fazer a diferença com relação aí à análise, principalmente do que eu vou falar hoje aqui, que é do hemograma. Então, quando nós olhamos aqui, eu trago para vocês algumas células alteradas que não fazem parte daquele escopo que a gente está acostumado a fazer dos nossos hemogramas, né? Linfo, seg, mono. Aí até eu brinco muito com os alunos, quando tem um eosinófilo, você tem que dar uma esticadinha do dedo na esquerda e a gente até se irrita de ter um eosinófilo. Não sei se vocês, alguns podem estar até dando uma risadinha por dentro, quem faz isso, mas isso é coisa de quem faz exame de rotina, né? E então, que células são essas, né? Então, a situação problema que nós temos muito é de que nós estamos sujeitos a não sabermos algumas células que aparecem nos nossos pacientes, como foi o caso desse exemplo que eu dei para vocês agora há pouco, de uma colega ex-aluna ligando, mandando mensagem e perguntando que célula é essa, professor, o que pode ser, né? Então, esse desafio nosso realmente existe. Nós estamos na chuva aí para se molhar e essas células podem aparecer. Então, que critérios, né, que o profissional, né, vocês que estão representando a classe dos biomédicos devem difundir entre vocês, né? Para eu olhar essa lâmina, o que eu devo perceber e o que eu devo olhar com maior ênfase para que eu possa dizer qual célula ela é. E um contexto importante que a gente não pode esquecer é de que existe hoje liberação de hemograma sem microscopia, né? Nós chamamos isso de liberação direta do hemograma e nós temos que estar preparados, então, e isso também eu falo muito nas nossas aulas, de fazer amostras alteradas. Nós devemos entender que a microscopia ela é essencial nas amostras alteradas. Por quê? Porque os nossos equipamentos hoje, eles fazem muito bem o normal. Então, o equipamento automatizado, eu acredito que quem trabalha aí, que está nos assistindo, de repente pode dizer, não existe hemograma manual, esses aparelhos contam muitas células e essa questão do eosinófilo, do neutrófilo, do basófilo, do linfo, do mono, da plaqueta, em amostras normais, ele é um aparelho muito capaz, e eu digo até para vocês hoje, nesse módulo de automação que eu acabei me especializando, que ele faz melhor que a gente, mesmo naquelas 100 células que a gente está lá
sofrendo e contando, né? E que a gente lá perde um tempo enorme fazendo aquelas contagens de muitas amostras que são normais e que o aparelho não determinou nenhuma alteração. Então, hoje, os grandes laboratórios, né, o desafio dos laboratórios, eu diria até não só dos grandes, é que os profissionais devem conhecer as tecnologias e aliar a morfologia. Então, eu trago aqui um exemplo, né, eu não sei se todos vocês utilizam os histogramas celulares que os equipamentos de vocês liberam, né? Então, é obrigatório hoje o profissional saber, será que esse plot de célula aqui que eu estou mostrando é um linfo, é mono, aonde que vão estar os blastos aqui? E aí nós temos uma maior eficiência de trabalho no laboratório, que na área da hematologia nós chamamos isso de taxa de revisão de lâmina. Então, existe hoje, obviamente, quando vocês pensam em vocês, aí o proprietário do laboratório, ele pensa em quanto você custa, o quanto demora para que você possa fazer uma análise de um hemograma. E, nesse ponto, existe hoje uma tendência a colocar essa tecnologia a favor do laboratório para que eu faça as lâminas, porém as lâminas sejam feitas de amostras que realmente precisem da análise de um biomédico, de um profissional de nível superior, que possa realmente sentar lá no microscópio e dizer assim, ó, aqui tem isso, aqui provavelmente é tal patologia. E para isso, né, a gente tem que entender algo bem, eu vou passar muito rápido, não é objetivo, da gente conversar e entender nos laboratórios o que são os analisadores três partes, que fazem análise das células hematológicas por impedância. São equipamentos que eu trago aqui alguns exemplos para vocês, de repente algum de vocês trabalhe com esses equipamentos. Eu tenho no meu laboratório escola, que é um laboratório que atende só ambulatório, eu tenho o Micros 60, é um equipamento da Uriba, pequeno, então ele é para rotinas pequenas, geralmente só atende pacientes ambulatoriais, onde microscópio é obrigatório para todas as amostras. Não existe condições de fazer liberação direta desses hemogramas nesses equipamentos. E quando, então, eu comparo aqui com a segunda linha dos equipamentos automatizados, eu teria lá os equipamentos 5 partes, que eles utilizam, além da impedância elétrica, o laser, que sempre para nós a questão de laser parece ser um avanço, parece ser um detalhe a mais na análise celular. E esses equipamentos, e aqui também eu trago alguns exemplos de marcas de equipamentos 5 partes, eles são aí sim indicados para rotinas maiores. Quem atende hospital, praticamente é obrigatório ter esses tipos de equipamentos, pela capacidade desses equipamentos determinarem e suspeitarem de amostras alteradas, o que nós chamamos aqui de flags, ou os alarmes, que eu acredito que vocês já tenham ouvido falar desses flags que os equipamentos me dão, e que são, então, indicativos de que eu preciso olhar a minha extensão sanguínea com maior cuidado. Então, nesses equipamentos de 5 partes, é possível fazer um hemograma normal sem a leitura de lâmina. E aí entra o que nós chamamos de liberação direta. Então, quanto maior a capacidade do laboratório liberar diretamente o seu hemograma, obviamente que com critérios bem definidos, eu aumento a eficiência do laboratório. E aí sobra, que eu assim, tento reforçar com os colegas, de que é necessário, sim, eu ser bom de lâmina, eu conhecer a morfologia, porque me sobrará, né, a leitura apenas de amostras bem alteradas. Então, aqui alguns exemplos de marcas, né, que eu tenho. Existem equipamentos muito maiores que esses. E aqui, talvez, aí o grande desafio nosso na microscopia. Os maiores medos, que eu acho que vocês podem, de repente, no final, quando eu abrir ali para a gente bater um papo, seria assim, os maiores medos, né? Que célula é essa? Né? E uma coisa que talvez vocês já fizeram, mas não vão contar para mim,
passar a célula, né? Então, eu não vi, eu não sei qual é essa célula, eu acabo não contando a célula, e eu tenho uma história rapidinha aqui de um aluno muito engraçado, que ele falava que as células que ele não sabia, ele chamava de ócito, porque todas terminam em ócito. Então, eu perguntava, que célula é essa? Ah, isso aí é um ócito. Né? Então, mas, poxa, é um monócito, é um linfócito? Não, isso é um ócito, professor. Né? Então, essa é uma brincadeira que a gente tinha no laboratório ali das células que a gente não sabe. Né? Então, quando eu vejo então uma célula alterada, eu devo voltar atrás lá, gente. Vocês talvez, não sei quantos anos vocês saíram da faculdade, mas voltar a critérios anteriores para que eu classifique a célula de acordo com características citoplasmáticas e características nucleares. E aqui eu faço uma descrição da célula quando eu provavelmente, ou eu não sei qual é a célula. O que a gente indica nas nossas aulas, nos nossos cursos, é descrever essa célula. Então, avaliar o tamanho da célula, descrevendo se ela é pequena, média, grande, se existe variação no tamanho da célula, são critérios importantes para a gente pensar em qual é o tipo celular. Se o citoplasma é escasso, moderado, abundante, isso a gente chama de relação núcleo-citoplasma. Por exemplo, o linfócito. O linfócito é uma célula que possui uma alta relação núcleo-citoplasma, porque praticamente a célula é núcleo. Porém, existem alguns blastos que podem ter uma relação núcleo-citoplasma moderada ou baixa. Então, essas condições são importantes nós entendermos, como basofilia citoplasmática, aquela cor mais roxa escura no citoplasma da célula. Então, essa intensidade da basofilia, a gente vai ver alguns exemplos. Se ela é intensa, se ela é discreta, são maneiras de descrever essas alterações de células que eu não sei o que é direito, e aí entra, né, o que eu também vou falar rapidamente aí da questão das células jovens, né, dos blastos, dessas células que podem indicar uma neoplasia importante e que podem levar a um diagnóstico, né, determinante entre vida e morte ali para o paciente. A outra situação seria a ausência de granulações, o famoso bastonete de Auer, para quem não sabe ou nunca viu, esse é um bastonete de Auer, uma característica das leucemias mieloides, e quando o profissional descreve e enxerga essa célula, fica muito característico que a imunofenotipagem vai seguir para uma linhagem mieloide, e isso ajuda muito no diagnóstico ali, num simples hemograma. Uma condição das leucemias linfóides, a presença de vacúolos citoplasmáticos, principalmente em células mononucleadas, parecem muito os linfócitos, né? E isso pode também ajudar a classificação, uma pré-classificação morfológica de uma leucemia linfocítica aguda do tipo L3. Então, para não complicar muito, assim, quais são aqui o roteiro, essa aula vai ficar gravada e vocês podem depois olhar com calma lá as questões de formato de núcleo, se ele é arredondado ou monocitoide, se a disposição de cromatina é homogênea ou heterogênea, se é condensada, se é grumada, convoluta. E aqui talvez uma das principais para identificar uma célula jovem, a presença ou não de nucléolos, inclusive eu descrevendo se esse nucleolo é muito visível ou é discreto, né? Numa situação que nos nucleolos mais evidentes se tem talvez lá as leucemias linfóides, nucleolos menos proeminentes, mais em blastos mieloides. Então eu trago aqui, olha só, olha que imagem, talvez que traria, a gente chama aqui no sul, né, uma tremedeira na perna, né? Então eu fico ali sentado no microscópio, vejo essa célula, e aí será que isso aqui, o que significa isso daqui, né? Então eu vejo aqui, por exemplo, ó, células de tamanho muito grande,
eu vejo, olha o que é um nucleolo, né? Nucleolos muito evidentes, nós chamamos de proeminentes, uma cromatina bem clarinha, então nós chamamos isso de disposição, não sei se vocês aprenderam como frouxa ou condensada, ou aberta e fechada, né? Aqui, frouxa ou aberta, né? Então são características, né, de uma, inclusive aqui, ó, quase tudo é núcleo, pouco da célula é citoplasma. Eu tenho uma alta relação núcleo-citoplasma. Então, é obviamente que um paciente que apresenta num campo só 6 células dessas, a gente percebe que provavelmente uma neoplasia. Agora, o hemograma tem condições de dizer que é blasto? Tem condições de já afirmar que é uma leucemia? Na minha opinião, isso é bastante limitado. Então, a dica que a gente sempre dá, e a gente trabalha bastante isso nos nossos cursos, é de descrever, então, a célula. Você soltaria no seu laudo uma célula grande, com nucleolos evidentes, cromatina homogênea, aberta ou frouxa, alta relação núcleo-citoplasma, e aqui poderia até ser algumas com núcleo de formato irregular. Então, é um outro jeito de pensar. Também a gente tem que desmistificar essa questão de sempre nós devemos soltar uma contagem no hemograma. Eu também não concordo com isso. Acredito que quando existe uma amostra com pouquíssimo leucócito, se eu não conseguir contar 100, eu deveria descrever o que eu consegui contar e relatar o tipo de célula que eu estou vendo, mesmo sem poder dar um nome específico para ela. Então, são coisas assim que um hemograma alterado nos leva, né, a tomar algumas decisões importantes. Então, seguindo aqui, tá tudo bem aí, pessoal? Alguém pode dar um oi aí? Tá muito rápido? Tá indo bem? Posso seguir, que eu quero ver se eu consigo mostrar tudo. A gente chegou praticamente na metade. Alguém pode dizer se tá tudo tranquilo? Sim, Estão tá aí? ótimo, professor. Tá ótimo. Estão escutando? Estão vivos? Né? Eu pensei em fazer algo assim para que chamasse a atenção de vocês mesmo, né? De que fazer hemograma realmente alterado é o que mais nos interessa hoje em dia. Então, eu uso um termo aqui chamado analisar bem uma lâmina. Então, é necessário para que eu olhe uma lâmina, tenha confiança e, inclusive, tenha subsídios para falar com o médico, que é importante a gente mostrar conhecimento para o médico, para não deixar ele subir em cima da gente no laboratório. As experiências que a gente tem, quando o laboratório demonstra força, demonstra conhecimento, é que o médico começa a pensar muitas vezes antes de te indagar com relação aos teus exames. Então, a gente tem que se posicionar, estudar, então, conhecer morfologia e maturação celular. E aqui, gente, é preciso, né? Eu acho que a questão da associação é fundamental para isso, que vocês estabeleçam internamente entre os colegas de Natal, por exemplo, e critérios de identificação celular. Aqui em Curitiba existe, né, alguns laboratórios, alguns colegas que acabam mandando células, lâminas eles fazem uma troca de lâminas entre os laboratórios, geralmente lâminas bem alteradas. Existe a leitura dos laboratórios e depois tem uma reunião a cada 2, 3 meses lá para se avaliar uma comparação, né? Antes da pandemia existia até um jantarzinho lá que era feito e aí se estabelecia, se estudava, né? Se estuda aí com relação a critérios de identificação celular. E para mim, né, existem os primeiros passos para a gente definir bem ser bom de lâmina nas situações específicas, seria a gente ser muito preparado para ver uma célula imatura e principalmente para as atipias linfocitárias. Então, tem um caso que eu também comento de um colega meu, amigo meu, né, dono de laboratório, que uma vez me trouxe uma lâmina de uma criança. Ele pediu para que eu avaliasse, eu avaliei, falei para mim, isso aqui tinha quase 60%, 70% de linfócitos atípicos. E os linfócitos atípicos, eles indicam processos virais, né? Ou mononucleose, etc.
E ali, depois de eu comentar isso, ele falou, pois é, eu liberei tudo como blasto. Então, vejam só a situação que ele acabou aí se metendo, né? Uma criança com 60%, 70% de blasto é uma leucemia aguda, muito provavelmente uma leucemia aguda, e a família era no interior, acabou vindo para a capital para fazer diagnóstico, e no hemograma de conferência aqui verificou-se, então, que eram linfócitos atípicos mesmo, né? Então, veja, a família não processou o laboratório por uma questão característica da família, entendeu a situação, mas eles passaram alguns dias aí com um diagnóstico de uma leucemia, que na verdade era uma virose, né? Isso acontece porque o linfócito atípico pode confundir realmente em algumas situações com células imaturas. Então, é importante conhecer a maturação celular. Isso aqui é teoria, né? Então, na série mieloide, por exemplo, a questão da primeira célula identificável no sangue periférico, microscopicamente, seria o blasto ou mieloblasto. Depois o promielócito, o mielócito, o metamielócito, o bastonete e o segmentado. Isso vocês sabem, né? E aí eu deveria de saber, então, as características dessas células para que eu possa identificá-las. Então, o blasto, ou aqui nós poderíamos chamar de mieloblasto, é uma célula grande, com pouquíssimo citoplasma e que contém nucleolo, que seriam essas estruturas dentro de uma célula mononuclear, inclusive com cromatina bastante aberta, bastante frouxa. Tá? Depois dela, ela se matura, ela fica mais madura com a passagem para o promielócito. E reparem que no promielócito começa a existir granulações, e granulações muito grosseiras, e aqui é muito importante o corante funcionar direito, não ser panótico, ser um corante tradicional, para que ele tenha a habilidade de fazer a diferenciação de grânulos primários e secundários. Os primários são grosseiros, os secundários são mais finos. E quando nós também percebemos aqui, ó, o promielócito, ele preserva uma estrutura muito importante para a identificação de célula imatura, o nucleolo. E, geralmente, esse nucleolo é em número de 1. Os blastos podem ter mais, mas o promielócito, em geral, só tem 1. E ainda uma região próxima do núcleo, uma região mais clara, que corresponde ao complexo de Golgi da célula, que por uma questão de afinidade pelo corante não se cora. E aí eu tenho essa região chamada de arcoplasma, região perinuclear, bem difundido também aí na literatura, que são características que nos ajudam, então, a ver isso aqui, ó. Então, o que é isso? Olha o desafio nosso, né? Uma célula que possui 2 nucleolos, uma cromatina muito frouxa e praticamente nenhum citoplasma. Então, quando nós olhamos essa célula, ela atinge a maioria dos critérios de uma célula muito imatura, de uma célula que provavelmente pode ser chamada de blasto. Então, quando eu tenho essa dificuldade, quando eu tenho essa limitação, ou quando eu tenho aí uma dúvida, né, eu poderia somente descrever ela. Então, uma célula alta relação núcleo-citoplasma, presença de nucleolos visíveis, cromatina aberta, ou seja, tem tudo para ser uma célula jovem. Mas se eu não tiver totalmente certeza de blastos, né, eu posso descrever ela e vou estar fazendo a minha função como biomédico, como responsável do laboratório, de uma maneira bastante certeira, tá? Então vejam aqui vocês, olha a diferença, né, de granulações primárias muito grosseiras, aqui a questão de um nucleolo bem visível, uma célula grande, e olha lá aquela região, né, que a gente brinca, né, que bom que fosse tão grande como a gente esperava, né, essa região mais clara, a região perinuclear. Essa é um protótipo lindo, né, de um promielócito. Então,
Os granulócitos imaturos, promielócitos, mielócitos e metamielócitos, elas são chamadas de granulócitos imaturos, e aí sim eu digo para vocês, pessoal, é necessário nós sabermos identificar elas. Elas aparecem bastante nas leucemias mieloides crônicas, podem aparecer em reações leucemóides, naquelas infecções graves, né? E a diferença, então, da vinda lá, ó, do blasto, promielócito e daí do mielócito, e aqui que eu chego, é que o mielócito passa a ter granulação mais fina, mais secundária, ele não tem mais o nucleolo, o metamielócito já é uma preparação para o bastão, aonde o núcleo fica mais grudadinho e deita ali numa periferia ou num dos lados da célula. E depois aqui, né, o segmentado e o bastulito. Só para vocês terem uma ideia, nesses cursos que a gente trabalha, eu dei agora, há 15 dias atrás, um curso aqui na Faculdade Pequeno Príncipe, nós temos 2 horas só para falar da diferenciação de bastão e segmentado. Parece muito básico, mas tem uma confusão ainda muito grande nessa diferenciação entre bastão e segmentado. Então, repare, ó, um outro tipo de blasto, com nucleolo bastante visível, grânulo grosseiro, aquela região do arcoplasma, aqui já um mielócito, né? Então, aqui eu já tenho uma célula que não possui mais aquela granulação grosseira, e assim vai, né? Essas células que daí eu reputo para vocês, né, de que é necessário nós estarmos preparados. Então, eu considero isso como um desafio, né? Porque, olha lá, olha que bicho feio, né? Um nucleolo visível, a cromatina bem aberta, então tem tudo para ser blasto e os precursores mieloides, que eu preciso saber quem são eles, pró, mielo, meta, seg, etc. Então, seguindo aqui, o outro desafio nosso é saber linfócito atípico, né? Então, eu separo esse slide nos 6 primeiros, como os linfócitos normais, nós chamamos de típicos, e os 6 de baixo como os atípicos. Então, eu já começo complicando, ó, presença de nucleolo. Então, existe um problema realmente em algumas situações, que é de o linfócito atípico apresentar uma estrutura que eu vejo no blasto. E aqui talvez seja um dos nossos calcanhares de Aquiles aí, né, para uma dúvida como essa do meu colega que eu contei para vocês agora há pouco. Então, a cromatina ser bem fechada, não ter citoplasma, é característica do linfócito maduro. E ele pode ser um pouco maior. E isso aqui, ó, parece que eu puxei, né, o linfócito, é uma situação que acontece muito, que é uma questão da extensão sanguínea, tá? Agora, na atipia linfocitária, uma das características que a gente mais bate para identificar elas é a basofilia citoplasmática. Então, essa cor roxa escura no citoplasma. Então, reparem que em algumas ela é maior. Nestas situações aqui, ó, eu vejo borda, só na borda, que nós chamamos isso aqui de basofilia de borda citoplasmática. E uma outra característica que está aqui nessas últimas 3 aqui, células, seriam dessa estrutura citoplasmática ameboide. Então, uma célula com parece que ela foi puxada nos seus cantos ali quando a gente vai fazer uma massa, né? Então, o linfócito atípico, então, repare aqui, ó, uma célula que, se eu não tiver esses critérios de basofilia de borda citoplasmática, eu vou ter dificuldade para identificar uma célula que sai fora mesmo do conjunto que eu espero ali de células normais. Olha essa aqui, né? Olha a basofilia de borda citoplasmática aqui, num linfócito que tem uma cara de mono. Esse aqui nós chamamos, então, de linfócito atípico monocitoide, tá? Até por isso mesmo. Então, o monócito não possui essa basofilia citoplasmática aqui de borda. Então, a gente vai trazendo aqui exemplos. Olha, quando eu não tenho a basofilia citoplasmática,
mas eu tenho o citoplasma ameboide, essa é uma característica também que pode fazer com que a gente classifique essa célula como um linfócito atípico. Repara a diferença de um linfócito normal para um linfócito atípico ameboide. Tá? Aqui outros exemplos de ameboides, né? Um ameboide e um normal. Então, assim, sem dúvida nenhuma, né? Nós temos esse desafio da gente saber diferenciar uma célula imatura, né? Que é uma célula que pode indicar uma neoplasia, de uma célula. O linfócito atípico não é imaturo. O linfócito atípico, ele é uma célula ativada. Então, não tem nada a ver com imaturidade, né? E aí, dentro do que a gente tem aí no cenário ideal, seria nós unirmos hoje o que nós temos nos nossos equipamentos, que são os parâmetros, a diferencial dos leucócitos e os gráficos, né, que são tão importantes aqui para a interpretação do hemograma. Eu vejo hoje, né, aqui como fundamental se entender disso. Então, se vocês forem ler livros, né, eu indico até o nosso livro também, Hematologia Laboratorial, Teoria e Procedimentos, onde nós temos lá um capítulo todo voltado só para a interpretação desses gráficos, né? Então, aqui estão os linfos, aqui estão os monos, aqui estão os neutrófilos e aqui estão os eosinófilos. E aqui os basófilos. Tá? E quando eu tenho células maiores que o normal, maiores que as normais, essa nuvem aqui é um local provável dessas células que eu acabei de falar para vocês, os granulócitos imaturos. Então, os granulócitos imaturos, quando o aparelho tem essa capacidade, ele libera um flag para nós. Olha só o jeito que ele libera. Ó. IG presente, o que quer dizer isso? Granulócitos imaturos presentes na amostra. Então, lembrando que nos equipamentos maiores hoje, ele faz cerca de 50 mil células em 10 a 15 segundos. Então, sem dúvida, ele tem uma capacidade muito maior de análise do que as nossas 100 células. Né? Então, dentro dessa comparação, a gente perde mesmo, pessoal. Não tem como. Né? O equipamento ele tem uma acurácia muito maior com relação à identificação dessas células. Então, o que nós devemos estar preparados aí como profissionais? Entender de automação. Isso, para mim, já há muitos anos. Eu comecei a estudar automação em 1999, tá? Quando eu entrei no meu mestrado, nessas horas que eu vejo que eu estou ficando velho, né? Onde, vejam bem vocês, a gente estudou o comportamento do RDW. Né? Então, ainda naquela época, se falava em, será que põe RDW em laudo de hemograma, uma coisa assim que hoje a gente, né, coloca, não tem risco nenhum de não colocar. Mas existia, e aí eu comecei a estudar essa questão dos flags de série branca, de série vermelha, que a gente diz. A gente deve saber interpretar aqui, ó, nos tratamentos das anemias, esse gráfico RBC, as doenças plaquetárias tão pouco diagnosticadas que muitas vezes esse gráfico PLT me mostra, né? E sem dúvida nenhuma é esse medão que a gente tem, né, das células imaturas que o aparelho já prepara para nós uma informação que a gente chama aqui de flag. Então, o que seria o flag, né? Esse alarme, essa mensagem de que existe a probabilidade de alteração nessa amostra. E aqui eu traria para vocês que o cenário ideal seria o aparelho me determinar isso, me mostrar isso, e eu, quando vou para a lâmina, eu identificar esses granulócitos imaturos. E é por isso que lá no início da nossa fala, a gente comentou lá da questão que esses granulócitos imaturos são fundamentais para a gente saber identificar essas células e, né, poder
liberar um hemograma de maneira bastante confiável, né, com relação a essa relação que existe entre a parte da automação e a parte da morfologia. Então, eu estou até já estou chegando já no fim, porque eu gostaria de ter um tempo aí com vocês para poder bater um papo aí com vocês, né? Então, quais são os desafios, né, de quem quer fazer morfologia? Então, primeiro de tudo, né, pessoal, vocês precisam definir. Eu quero fazer urinário, né? Eu fiz por algum tempo, sei do dismorfismo eritrocitário na urina. É um mundo de informações. Hoje existem profissionais, eu conheço aqui no nosso hospital de clínica, um hospital enorme, né? Nós temos 4.000 funcionários, 600 leitos, atendemos praticamente é um hospital terciário, né? Então, as doenças renais aqui são muito comuns e a gente tem profissionais ali no laboratório que são craques em urinários. Na hematologia, obviamente que é a minha área aí, essa questão de estudar morfologia hematológica, e nós temos as outras áreas, a imunoquímica, a bacteriologia, e aí vocês vão definir aí o perfil de vocês. Mas, sem dúvida, quando eu quero, né, ir para a área da microscopia, que vai utilizar microscópio, eu preciso ir a fundo, tá? Entender e estudar as principais características morfológicas das doenças hematológicas. Eu não vou aprender sem estudar. Então, não vai cair do céu, né, essa questão assim de que olhei essa lâmina e vai vir um raio lá e vai dizer para mim assim, ó, é tal célula ou é tal doença. Eu preciso entender. Então, um exemplo simples, né? Então, drepanócito. Drepanócito aparece na anemia falciforme. Então, é só a drepanose que aparece? Não, né? Existe a policromasia, corpúsculo de Raul-Joly, a presença dos eritroblastos, né? Então, existe um pacote de alterações que aparecem na doença falciforme e eu deveria saber dela. Quando eu encontrar uma lâmina, eu vou procurar com mais ênfase essas alterações. Um assunto que eu sou até chato nisso é padronizar o corante no laboratório. Então, para quem quer ser bom de microscopia, ter um laboratório afinado, sem dúvida nós precisamos pensar em um corante de boa qualidade. Então, o panótico, que a gente critica bastante, ele leva a culpa porque a gente troca muito pouco ele durante a nossa rotina, né? Então, é uma coloração que muitas vezes esses nuances, né, a gente chama de nuances, esses detalhes, né, morfológicos, como nucléolos, granulações, bastonete de Auer, são coisas que muitas vezes, se o corante não tiver uma afinidade, isso vai passar batido. E às vezes a gente conversa com o professor, mas eu nunca peguei, e a gente vê assim que provavelmente nunca pegou porque o corante não é bom, né? Outra coisa que também eu coloco bastante com reforço é de que o laboratório guarde as lâminas alteradas, né? Para que você possa, numa troca, de uma chegada de um colega novo, num treinamento que você precise fazer, você tenha um estoque de lâminas realmente alteradas para que você possa padronizar. É importante, eu não sei, depois vocês podem me contar aí, se vocês trabalham com mais profissionais. Então, quanto maior o número de profissionais, maior a necessidade da gente fazer estudos que nós chamamos de interobservador, né? Os analistas devem estar afinados entre si para poder não ter uma discrepância. O que acontece muito é de manhã os hemogramas são de um jeito, no plantão é de outro, e isso realmente é um problema, porque quem vai interpretar nossos exames pode pegar diferenças que não existem, né? Que não podem ocorrer num período de tempo pequeno na hematologia. Uma comunicação com os outros colegas, que a gente já comentou, né, na questão de vocês sempre estarem conversando,
E, sem dúvida nenhuma, né, estar disposto a sempre aprender. Uma coisa que, depois que eu fui para essa área administrativa, né, eu saí um pouco da bancada nesses últimos 4 anos, quando me mandam, como agora, antes da palestra, alguma imagem, né, de células, e eu dou ali minha ideia do que pode ser, né, muitas vezes até não sei, de que a pessoa me mande o que fechou o diagnóstico, né, que seria lá na imunofenotipagem, exames complementares, para ver, para a gente aprender, né, com relação a sempre a hematologia nos surpreende, a microscopia nos surpreende, né? Então, a microscopia, ela é um diferencial importante dentro do laboratório clínico. Então, é um desafio, é difícil, mas vocês mesmos podem, de repente, dizer, olha, lá no meu laboratório tem o fulano, né? Ele é bom. Quando a gente tem dúvida, a gente chama ele. Então, a gente realmente percebe que a microscopia faz isso, leva para um outro patamar, né, o profissional. Então, eu trago aqui, ó, nesses filmes que eu tenho aqui, que a gente passa nos cursos também, com relação aqui, ó, olha só o predomínio de blastos, né? Então, são células imaturas, né? Olha só, num campo você tem essa quantidade de células. Então, eu não consigo até ver muito os nucleolos aqui, mas olha aqui que, que quantidade de células alteradas, né, que provavelmente indicam uma leucemia aguda, mas você lá sozinho, na prática, você vai ter que dar jeito, né? Você vai ter, olha só a diferença de uma célula madura, que é provavelmente aqui um linfócito, com células imaturas lá em volta, né? Então, será que eu sei qual é? Né? Então, que critérios eu utilizaria no meu laboratório para identificar, para liberar? Eu vou contar só 100 células, né? Então só 100 células, sendo que eu já tenho só num campo aqui, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 células. Então são lâminas que eu preciso contar mais que 100 células, eu preciso soltar a característica dessas células, e às vezes até nesses exercícios que a gente até brinca, né? Quantas maduras você achou? Ó, aqui uma madura, né? E também aqui uma outra leucemia, olha, uma leucemia também aguda, que apresenta aqui tipos de células diferentes, ó, uma sobreposição nuclear. Aqui vocês reparem que ela possui uma quantidade de células menor, né? Então o profissional tem que entender que, apesar de ser, são células, aqui eu vou passar um pouquinho, ó, aqui já tem nucleolo visível, essa sobreposição desses núcleos pode indicar alguma doença hematológica? Diria para vocês que sim, tá? Então, a anterior é uma doença hematológica? Com certeza. Essa aqui é uma doença hematológica? Com certeza. Então, nós temos que estudar bastante para a gente poder, né, chegar em olhar essas lâminas e ter um parecer aí mínimo possível, né, para passar para o clínico com relação ao que nós achamos do que pode ser. E aí, sem dúvida nenhuma, é um desafio, né? Então, a parte minha aqui, deixa eu só achar vocês aqui, nós estamos com 19 pessoas, eu pararia por aqui para a gente ter, porque pelo Zoom, pelo Google Meet, nós temos 1 hora, né? E o recado que eu queria dar para vocês com relação a isso é de vocês continuarem a estudar, né? Eu deixo aqui a palavra aberta, só então daí avisando vocês, né, que eu sou profissional, eu sou professor aqui da Universidade Federal, mas nós temos esse curso de análises clínicas pelo Instituto Brasil de Pós-Graduação, o IBRAS. Nós já estamos na segunda turma, em Natal, nós tivemos, né, a pandemia o ano passado, e nós iniciamos uma turma em fevereiro de 2020.
E a gente acabou tendo uma série de desafios para a continuidade do curso. O curso voltou agora presencial nesses últimos meses, e nesta sexta-feira estarei aí em Natal. Estou indo aí para o módulo diagnóstico laboratorial das anemias, onde a gente vai fazer análise aí da anisocitose, pseucitose, como quantificar isso, como identificar isso. E aí, no dia 23, né, nós estaremos iniciando a turma nova, comigo mesmo. Eu vou passar aí, minha família vai para Natal, vou tirar aí uma semana de férias aí junto com a minha família, aí já aproveitei a minha ida, né? E aí convido vocês também aí a participarem, a entrar em contato com a Daniele, que aí a coordenadora local é a Conceição. Eu sou coordenador pedagógico apenas do curso, e eu escolho os professores. Então, vocês podem olhar a qualificação dos professores, geralmente são os mesmos professores que estão nos congressos da SBAC, né, da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. São professores que a gente procura colocá-los sempre, professores que já passaram pelo laboratório, né, é fundamental para mim isso, porque essa vivência de laboratório é importante, né? E aí faço esse convite para vocês. Acho que a Daniela pode depois conversar com vocês, e aí a coordenadora Conceição ou a Daniela pode falar comigo, a gente pode dar mais informações do curso, tá? Então, é um curso que está voltado a isso, né? A dar subsídios para vocês trabalharem, né? A gente passa ali um final de semana, a gente tem microscópio aqui em Natal. Nós temos uma sala do IBRAS, né? O IBRAS aluga uma sala, eu não sei aonde, eu já fui 2, 3, 4 vezes aí, eu não sei aonde é, não sei o nome da rua, mas é num centro comercial ali, tem uma sala muito boa, foi montada uma estrutura com, se eu não me engano, 25 microscópios, e vocês terão lá várias aulas de hematologia, urinálise, bacteriologia, usa microscopia, e depois teremos também aulas só teóricas, a bioquímica clínica, a análise de líquidos biológicos. Então, tudo isso o curso oferece, tá? Então, eu deixo a palavra em aberto para que vocês possam falar alguma coisa, se ficou alguma dúvida do assunto, e a gente tem aí 8 minutos. Olá, boa noite. Boa noite a todos, né, que participaram do evento. Boa noite ao professor. Eu queria agradecer a vocês por esse momento, né, eu acho que foi tão rica, né, essa 1 hora que poderia ser bem mais, né, e aí, antes de finalizar, eu quero só dizer que lá no Instagram da associação, vocês podem ir no link, na bio, tem um acesso direto à Conceição, que é a coordenadora daqui, do IBRAS, né, em Natal, e vocês têm acesso direto a elas. Então, quem tem interesse em cursar, né, a especialização em análises clínicas, eu acho a cartela de professores é extremamente cuidadosa, né? Eu acho que o IBRAS é muito atenciosa nesse quesito. Então, eu acho que vale a pena vocês irem lá, falar com Conceição, e a gente continuar com essa aula e encontrar o professor Railson aqui. Tudo bem. Tem alguém mais que quer comentar alguma coisa? Eu fecho assim, Daniela, dizendo eu fui presidente da Associação dos Farmacêuticos da minha cidade, quando eu me formei, eu era 20 anos atrás. Então, sempre eu gosto desses eventos que a gente sabe que a gente tem que mobilizar a nossa classe, né? Então, parabenizo vocês por terem a associação de vocês. Digo que sempre a associação ela precisa se fortalecer para que a nossa classe, a classe de vocês, né, tenha esse reconhecimento. E eu me identifico muito porque também passei por esses momentos, montagem de curso, divulgação de curso, e eu acho que engrandece a nossa profissão quando a gente estuda, né?
Então, nossa área de laboratório, ela precisa de gente que estuda, de gente que possa, eu não digo confrontar médico, mas que a gente possa ter um diálogo mais próximo com eles, porque realmente de exame quem entende somos nós, eles não entendem, e a gente brinca também muito na aula com essa crítica que a gente faz aos médicos, que talvez seja a hora que a gente pode desabafar com relação às besteiras que eles falam para nós sobre os nossos exames, né? Nem sei se tem médico aí no curso, espero que não, né? Mas eu deixo, então, agradeço o convite, tá, Daniela, e me ponho à disposição, né? Eu tenho uma vida bastante corrida aqui com essa parte do hospital e eu faço vários cursos de final de semana, mas sempre quando dá uma brechazinha nesse bate-papo aí que a gente pode fazer com vocês, eu estou à disposição de vocês, tá bom? É isso. Obrigada a todos, obrigada, professor. E é isso. Obrigado A gente a se todos. encontra na próxima Tchau, gente. semana. Espero que vocês aí no dia 23, quem quiser, tá bom? Um abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.